Estamos de volta com o programa Ação Nacional. Estamos falando hoje aqui com a Maria Elisa Moreira, psicóloga e mestra em criatividade e inovação. E nosso assunto é criatividade no ambiente profissional, um estudo bem elaborado e aprofundado por ela. Bem, a gente falou um pouquinho, a gente está falando assim, tem algumas dicas de criatividade, né? Que a gente pode utilizar, que você pode citar aqui para a gente, né? Você estava até falando no outro bloco, né? Utilizando uma das ferramentas aqui, as narrativas infantis, né? Onde eu posso buscar essa formação para eu ter essa criatividade? Existe isso? Não existe? Ou isso está dentro de mim mesmo? Vamos lá. Acho que assim, a palavra dicas é sempre uma coisa muito, muito boa, né? São coisas, às vezes, leves que a gente pode fazer. Eu particularmente, quando eu estou diante de eu vou contar um pouco de como eu faço algumas coisas, né? Acho que a dica, ela parte muito da experiência da gente. Lembrando, criatividade tem a ver com solução de problemas. Às vezes a gente fica buscando um repertório dentro daquele problema. Dá uma volta, sai, vai fazer alguma coisa diferente. Eu costumo andar. Isso é uma coisa. Houve um ritmo de música que não tem nada a ver com o seu ritmo de música. Sabe, um estilo musical que você nunca ouviria? Ouça um filme numa língua que você não faz a menor ideia do que estão falando e tenta criar o diálogo. É uma maneira para estimular a criatividade, né? Desenhar, ilustrar. Existem muitas maneiras de você sair daquele... Sabe aquele olho do furacão que às vezes a gente fica, né? Nossa, o problema está aqui, o problema está aqui. A gente às vezes fica mergulhado no problema. No problema. Né? E esquece de ver o macro do que está acontecendo. Exatamente, né? E às vezes é fazer algo que fuja completamente daquilo que você, naquele momento, está querendo quebrar a cabeça para resolver. Então, assim, acho que uma dica importante primeira coisa, né? Se você quer resolver um problema específico, que tenha questões técnicas envolvidas, você tem que ter um repertório técnico para aquilo. Eu, por exemplo, não saberia dar solução para uma ponte quebrada, eu não sou engenheira. Eu não tenho esse repertório. Por mais criativa que eu seja, eu não sei a parte técnica de pesos, medidas. E nem fazer atendimento médico. E nem fazer atendimento médico, eu não ousaria fazer isso. Então, assim, você tem que transitar por aquele problema que você tem que resolver, tem que fazer parte, obviamente, do seu mundo. Agora, nada impede de você buscar em outros mundos as metáforas que vão te ajudar a resolver aquele problema. Né? Por exemplo, a própria metodologia do processo criativo, tem uma grande amiga minha, a Estela, que ela explica isso de uma maneira muito linda. Ela fala que o processo criativo é como se fosse a metamorfose da borboleta. Né? A borboleta, ela põe aquele ovinho, que significa aquela nossa dúvida, depois a borboleta sai e vira lagarta, não vira? Nhoque, 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 come tudo que está pela frente. Quando a lagarta está bem, com a barriguinha cheia, o que ela faz? Ela fica quietinha, vira aquele casulo, e só depois que ela está pronta é que ela vira borboleta. É só depois que a gente pensa bastante é que a ideia nasce. Aí, quando a borboleta está batendo asa, é que ela vai ter contato e experimentar o mundo. Então, a ideia criativa é mais ou menos isso, sim. Quer dizer, eu começo com um ovinho ali de dúvida, mas eu só vou ter ideia se eu me alimentar disso. Então, quanto mais fontes... Por exemplo, eu vejo jovens hoje lendo muito pouco, né? Alguns, esses dias eu estava num projeto onde um jovem de 22 anos, no curso que eu dou de pós-graduação, era o primeiro livro inteiro que ele tinha lido na vida, com 22 anos de idade. Eu fiquei um pouco preocupada até com aquilo, né? Ok? Estamos numa geração aí altamente cibernética, conectada. Mas esse repertório, ele pode ser alcançado também dentro da própria internet, mas com leituras mais profundas. Não precisa ler o livro físico, ele pode ler o livro virtual, mas desde que se leia para ter repertório. Então, quanto mais eu ampliar o meu mundo, mais criativo é você. Então, a dica talvez para a criatividade transite por mundos diferentes, né? Se você é de uma área muito técnica, visite museus, vá a exposições, vá a shows de músicas muito diferentes daquilo que você está acostumado a fazer. Se você é mais humanista, se você é mais ligado às questões, mais ligado a pessoas, faça uma coisa mais técnica, experimente. Se você é jornalista... Se você é jornalista, né? Vai fazer uma... Enfim, você vai procurar alguma coisa que seja o seu oposto. Né? Eu, de vez em quando, me meto a fazer algumas coisas. Esses dias eu estava em casa querendo solucionar um problema de dar um presente.
E eu falei, poxa, o presente está tão bonito, mas eu queria dar uma caixa diferente. Pois eu busquei na internet e fui buscar como é que se fazia origami. E eu aprendi a fazer uma caixa linda de origami. Uma coisa que eu não sou origamista, não sou matemática, né? Porque origami tem todo um cálculo, não tenho domínio. E hoje eu faço, né? Tem uns 5, 6 anos que eu aprendi a fazer isso e eu faço assim, quase de olho fechado hoje, porque eu gostei. Então, assim, eu fui fazer uma coisa completamente diferente de algo que eu não dominava. Então, eu procuro, assim, Maria Elisa, procuro buscar coisas, ler autores que eu não conheço, comparar autores. Esse autor fala uma coisa, esse aqui fala completamente diferente. Então, assim, acho que modificar o seu jeito de olhar a vida, isso é fundamental. Não olhar para as mesmas coisas, olhar para coisas que são diferentes. Conversar com gente que é muito diferente de você é outra dica fundamental. Conversar com os iguais é ótimo, é gostosíssimo. Mas conversar com gente diferente e ouvir as opiniões das pessoas que são diferentes, Júnior, eu acho que isso é fundamental. E talvez a gente volte lá para o bloco quando a gente falou de equipe. Equipes muito parecidas não se oxigenam. Né? Quando eu tenho pessoas diferentes, você percebe que o nível de qualidade, né? A qualidade das soluções também são muito bacanas e mais suculentas, né? As ideias são maiores. Então, acho que a dica fundamental é transita, circula, aprenda, seja curioso. E quando você está num ambiente, em uma cultura de uma empresa que dificulta esse processo criativo, como lidar com essa situação? Porque eu ia por esse caminho aí para perguntar para você. A gente se depara, Júnior, eu acho que essa é uma realidade, infelizmente, ainda é uma realidade no ambiente corporativo, né? Existem empresas que elas exigem a inovação, elas precisam da inovação, mas elas não criam os ambientes necessários para que a inovação aconteça. É um grande paradoxo, né? Quer dizer, por um lado você tem a necessidade da inovação e a falta de ambiente para que isso aconteça. Só que é o seguinte, né? A empresa é feita de pessoas. Sim. Então, ela é um organismo vivo, né? Nós somos vivos. Se esse movimento de criatividade não está acontecendo, é porque, eventualmente, pessoas não estejam aderentes a esse movimento. Então, de novo, a gente volta lá para o papel do líder. O líder hoje ele tem uma responsabilidade muito, muito grande em fazer com que a equipe produza algo. Se ele não conseguir fazer isso, a empresa vai estagnar. Então, acho que muito mais do que a gente questionar isso, né, é dar um alerta. Empresas que não estão dando espaço, deem mais espaço para as pessoas. Sim. O mercado de trabalho pede pessoas criativas. Como você avalia o índice de criatividade nas equipes? E, de fato, há inovação ou há uma repetição de ideias, de projetos, iniciativas que outros já tiveram? É interessante, Júnior, essa sua pergunta, porque acho que ela de fato é uma realidade. Acho que os dois caminhos aqui são, de fato, possíveis. Existem pessoas que são muito criativas, elas estão, sim, inseridas em contextos e elas estão promovendo uma grande revolução nas suas empresas, tá? Pessoas que, independente de cargo de liderança, que orquestram os processos, elas estão inseridas, sim, e estão produzindo muita coisa boa. Nós temos muita novidade, muita coisa... tem um autor que eu gosto que chama-se Tom Woodjack, ele vai dizer o seguinte, para uma ideia ser criativa, né, e ela virar uma inovação, ela tem que ter valor agregado, ela tem que ter um caráter de novidade e tem que ter paixão envolvida. Então, se a ideia inovadora, ela é de fato uma novidade, tem paixão envolvida e tem valor agregado, a gente pode chamar isso de inovação. Fora disso, é cópia. Fora disso, é mais do mesmo. Então, talvez a nossa atenção para o mercado seja se atentar para o que é possível ser copiado e melhorado. Ok, então eu vou gerar e vou agregar um valor naquilo. No entanto, a gente só tem que ficar muito atento às empresas ou aos profissionais que eventualmente usurpam, né, o direito autoral ou maquiam, né, fazem uma maquiagem ali em determinado produto e dizem que ele é original. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Acho que as duas coisas são possíveis, né? Você ser criativo a partir do nada, mas você também ser criativo a partir de algo que já exista, né? Até porque hoje, no mundo que nós estamos, tem muita coisa que já foi criada, né? Então, é quase impossível partir do zero. Mas ainda assim tem que ter um caráter de novidade e de agregação de valor. E tem que ter ali um entusiasmo naquilo, né? Assim, às vezes a pessoa tem a criatividade, mas ela não coloca, ela não transforma isso em uma ação concreta, ela não inova de verdade, ela só é criativa. Eu falo, criatividade é você ficar na sua imaginação pensando na solução do problema. Inovação é quando você de fato soluciona o problema.
Então, a gente só tem que ter, de fato, consciência disso, né? O quanto que as equipes hoje estão trazendo, de fato, soluções novas para eventuais problemas que já existam, mas com a consciência de que aquilo é valor agregado e inovação de fato, né? E não simplesmente algo que foi só requentado ali para estar né, comercialmente disponível, né? Acho que tem que ter muita consciência nesse sentido. Bom, Maria Elisa, a gente está chegando ao final do programa. Para a gente resumir tudo em poucas palavras, tudo que nós dissemos aqui em relação até ao seu livro e tudo mais, o que você nos diria? Olha, primeiro entender das dimensões da criatividade, se eu pudesse resumir, esses 4 pontos, assim, entenda que é necessário ter um ambiente favorável para a criatividade acontecer, acho que isso é fundamental. Esse ambiente vai fazer com que as pessoas se sintam mais confortáveis, né? E elas vão, de fato, ter espaço ali para expandir a sua criatividade, agregando valor para a organização. Elas vão gerar produtos que vão, de fato, fazer sentido para aquela sociedade, para aquele contexto onde ela está inserida. E elas vão também fazer com que um processo, né? Tem que haver um processo muito claro. Então, assim, não adianta eu ter um clima, mas o processo ser equivocado. Não adianta eu ter pessoas criativas se não tem um processo estruturado. Não adianta eu ter pessoas se não nascerem produtos, de fato, relevantes. Então, eu acho que esse quarteto, né? Pessoas criativas dentro de um contexto criativo, né? Com processos muito claros, gerando produtos também interessantes. Acho que se a gente pudesse dizer assim, se aprofunde nisso, busque isso com as ferramentas que você tiver. Aqui eu estou oferecendo as narrativas como um caminho para estimular a sua criatividade. Obrigado, Maria Elisa, pela sua participação mais uma vez aqui na Ação Nacional. Eu que agradeço, como sempre, o convite tão generoso aqui de vocês. O Ação Nacional fica por aqui e volta na próxima semana discutindo mais um assunto aqui para você. Obrigado pela sua audiência.